Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ecologia. Os países de primeiro mundo são os maiores responsáveis pela poluição no planeta. Sempre utilizaram fontes de energia sem se preocupar com o meio ambiente. A gente tem potencial para investir em alternativas de energias limpas, que preservem a natureza. Nós temos aqui na costa do Nordeste, praticamente usando 20% da área disponível apenas, nós temos uma Itaipu de vento. E em Pernambuco, para enfrentar a falta de água doce, as usinas que produzem açúcar estão replantando a Mata Atlântica. A floresta ela funciona como uma bucha, que armazena água durante o ano inteiro e quando, na época da estiagem, aos poucos a mata vai minando água para o rio. No programa de hoje, o Nordeste dos ventos e da Mata Atlântica. O litoral cearense é conhecido pelo mar de águas mornas, pelo sol intenso e pelo vento. Muito vento nas palhas do coqueiral. As dunas de areia branca, formadas pela ação dos ventos, são um cenário incrível. As redes de vários tipos, o artesanato de palha e a renda vendida no Mercado Central são uma marca registrada de Fortaleza, a capital cearense. A paisagem litorânea do Ceará ganha agora um novo personagem, as usinas de energia eólica, aquela que é produzida pelo vento. Essas usinas e seus cataventos, ou melhor, os aerogeradores, aos poucos vão se integrando às praias do Ceará. A energia eólica é usada pelo homem há mais de 5.000 anos. Os egípcios foram um dos primeiros povos a utilizar o vento para mover suas embarcações à vela. Hoje, com o desenvolvimento da tecnologia, os ambientalistas afirmam que o mundo já poderia extrair do vento pelo menos 20% da energia elétrica que consome. Esta é a usina de Itaíba, ao norte de Fortaleza. São 10 turbinas de 500 kW, que juntas produzem 10 megawatts de energia elétrica. Esse conjunto de geradores pode abastecer uma população de cerca de 50.000 pessoas. Todo o litoral, em princípio, é um bom ponto para esse tipo de usina. Mas existem condições favoráveis, que são as áreas de dunas, que é típico de áreas de grandes ventos. Então, todo o litoral brasileiro com dunas é potencialmente um bom local para a instalação de usinas eólicas. Todo o Nordeste tem um litoral bastante grande, mas você tem outros estados dentro do Brasil, que é os estados do Sul, que também tem um potencial grande de dunas também no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o próprio Paraná, na parte interna do Paraná, na divisa com Santa Catarina, a gente tem uma região de Palmas que tem bons ventos. No município de Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza, foi instalada a usina eólica da Prainha, que também fica sobre dunas. Esta é a maior usina eólica da América do Sul. Tem capacidade para produzir 10 megawatts, o que seria suficiente para abastecer uma cidade de cerca de 100.000 habitantes. Toda a energia elétrica gerada aqui é repassada à rede pública do Ceará. São 20 turbinas de 500 kW. As usinas de Prainha e de Itaíba empregam tecnologia importada da Alemanha, o país mais adiantado na utilização da energia do vento. Cada aerogerador corresponde a uma turbina. As torres de sustentação têm 44 metros de altura. Lá de baixo a gente não imagina que são 20 metros de pau. 20 metros. 20 metros nesse modelo de 500 kW e 22 metros no de 600 kW. Cada par do aerogerador tem mais de 900 quilos. Elas são movidas por ventos que têm uma velocidade média anual de 7 metros por segundo.
A energia eólica ela é complementar à estação das águas. Quando chove muito, os ventos são fracos, mas você tem água nas hidrelétricas para gerar as turbinas. Nesse segundo semestre, que existe uma seca e diminui a água nos rios, você tem um vento muito forte e você tem muita potência disponível. Nós temos aqui na costa do Nordeste, praticamente usando 20% da área disponível apenas, nós temos uma Itaipu de vento. Ao contrário do petróleo, o vento é uma fonte de energia renovável que não se esgota. A geração de energia elétrica a partir dos ventos se dá de forma limpa e tem baixo impacto ambiental. Exige apenas um cuidado. Os locais das usinas devem ser bem escolhidos para não agredir a paisagem e evitar que os ruídos emitidos se transformem em poluição sonora para a comunidade. As duas usinas de energia eólica do Ceará fazem do estado o maior produtor do país. Elas custaram cerca de 30 milhões de reais, um investimento considerado baixo. A energia eólica, há 10 anos atrás, era 4 vezes mais cara que hoje. Principalmente agora que nós temos uma fábrica em São Paulo e com isso todo o gerador é fabricado no Brasil agora. É um investimento que vale a pena, que é importante e que deve cada vez crescer mais. Quanto mais barata for ficando a instalação dos aerogeradores, mais eles vão ter condições de se espalhar pelo Brasil. Agora vamos ver uma outra cidade nordestina que já entrou na onda do vento. Em Olinda, é o monumento histórico mais famoso da cidade que se abastece da energia do vento. O projeto experimental é da Universidade Federal de Pernambuco. Uma turbina de 300 kW está instalada na entrada de Olinda, já no limite com o Recife. Este sítio histórico, tombado pela Unesco, com suas igrejas e monumentos coloniais, ganha mais um charme. À noite, a Catedral da Sé é iluminada pela energia dos ventos. A cana-de-açúcar foi o primeiro cultivo que os portugueses fizeram em terras brasileiras. E Pernambuco foi o maior produtor. Mas este ciclo econômico causou grande impacto ambiental. Os canaviais começaram ocupando os solos mais férteis nas planícies costeiras. Depois, foram invadindo a floresta em áreas consideradas de preservação permanente, como as margens dos rios, as encostas e os topos dos morros. O resultado é que hoje a Mata Atlântica em Pernambuco está reduzida a apenas 5% da área original. Como aconteceu em todo o país, o modelo de ocupação adotado pelos portugueses estimulou o desmatamento. Aqui, ocupar as terras tem sido sinônimo de desmatar. No passado, foi um desmatamento desordenado de cana. Eu não diria por maldade, eu diria por desinformação. Antigamente não existia essa preocupação com a formação de matos, com a ecologia. E era mais tudo em cima da produção. Então, como o Pernambuco era um estado maior produtor de cana-de-açúcar, então se desmatou áreas que não deviam ter sido desmatadas. Hoje, as plantações de cana-de-açúcar ocupam cerca de 250 mil trabalhadores rurais na época da safra. E a Mata Atlântica praticamente se resume aos pequenos segmentos que já perderam a comunicação entre eles. Por isso, as poucas exceções, ou seja, os trechos de Mata Atlântica maiores e mais significativos, são as últimas chances de sobrevivência desse ecossistema em Pernambuco. Daqui a pouco, a cultura da cana que tanto destruiu a Mata Atlântica em Pernambuco, hoje ajuda a salvá-la. A gente sentiu que havia necessidade de um reflorestamento para poder recompor as margens, onde as nascentes d'água, para poder evitar que no futuro a gente tenha um problema sério de energia aqui na usina. E também a descoberta de uma nova espécie de bromélia. Fique ligado que eu volto no instante. Até já!
Mata Atlântica tem uma das maiores biodiversidades do planeta. Uma verdadeira usina de produzir vida. Esta é a floresta da Serra do Quengo, que fica no município de Jaqueira, na região da Mata Sul de Pernambuco, a 160 quilômetros do Recife. Aqui pode ser encontrado um dos maiores trechos de Mata Atlântica do estado. O relevo é acidentado e cheio de rochas. A presença de várias nascentes chama a atenção. Preservar essa floresta é fundamental para que a alta biodiversidade da Mata Atlântica não desapareça aqui nesta região. 600 hectares dessa mata estão nas terras da usina Colônia. Um dos proprietários é Gustavo Duarte Barros. Ele quer transformar essa área numa reserva particular de patrimônio natural. A primeira providência foi um projeto de reflorestamento. Aqui nas margens da represa da usina já foram plantadas cerca de 3.000 mudas, um trabalho iniciado há 1 ano. O que foi que levou vocês a fazer esse trabalho aqui de reflorestamento? O que despertou basicamente o reflorestamento foi a questão da água, do nível das barragens. Há 3 anos que nós vemos com racionamento de energia, já que a energia da usina é toda energia própria. Então, com isso, a gente sentiu que havia necessidade de um reflorestamento para poder recompor as margens, onde as nascentes d'água, para poder evitar que no futuro a gente tenha um problema sério de energia aqui na usina. Foi o biólogo José Alves quem alertou a usina para os problemas das margens do açude e da invasão da mata por poceiros que plantam banana nas encostas. Ele frequenta a região há anos, porque estuda as bromélias para uma tese de doutorado. Hoje, José Alves é o coordenador do projeto de reflorestamento da usina. Essas plantas foram coletadas, as sementes e as mudas foram coletadas da própria mata nativa, a partir de matrizes, de umas poucas matrizes que restaram dessa floresta, que são coisas assim que bem restritas a essa mata. E essas sementes elas serão plantadas no período das chuvas, né? Nós estamos priorizando, a gente está, na verdade, pensando num casamento de espécies, né? Ou seja, aqui espécies que têm o grupo das plantas pioneiras, tem um grupo das plantas que tem um crescimento mais lento, que necessitam de sombra para poder ter um melhor desenvolvimento. Então a gente está fazendo uma conjunção dessas plantas, sempre pensando no aspecto da sucessão vegetal. José Alves é um apaixonado pelas bromélias. Aqui nesta mata ele catalogou 33 espécies, reunidas em 18 gêneros, uma riqueza comparável à de florestas bem maiores do sudeste brasileiro. Algumas dessas espécies hoje, no estado de Pernambuco, só existem aqui. É o caso da Pseudoananas saginarius. A partir dos estudos que estão sendo feitos pelo biólogo José Alves, esta mata já fez boas revelações. 15 espécies de bromélias foram identificadas pela primeira vez em Pernambuco neste local. E uma espécie nova foi revelada para a ciência. Esta aqui. Trata-se da Noeregelia pernambucana, uma espécie rara, recém-descoberta pelo pesquisador. Ela só é encontrada no alto das árvores e no alto da serra, em locais de difícil acesso. Uma das hipóteses que nós levantamos para explicar a raridade dessa espécie está relacionada diretamente com os seus dispersores dos seus frutos e de suas sementes. Aqui temos os frutos dessa espécie e que são dispersos pelo pintor verdadeiro, ou Tangara faustosa, que é uma ave endêmica e ameaçada de extinção. Ele se alimenta desses frutos, eles defecam e eles saem espalhando essas sementes na mata. Mas em função dessa ave também está sendo alvo de colecionadores de aves, então tem tornado difícil a dispersão natural dessas plantas. Além da Noeregelia pernambucana, a Serra do Quengo tem outras surpresas. Este crustáceo de água doce, de nome científico Trichodactylus fluviatilis, também foi encontrado aqui, depois de considerado extinto há mais de 150 anos. Um outro exemplo que podemos destacar é o da cobra, de uma jararaca que ocorre, é uma distribuição praticamente amazônica e ocorria no sudeste, na floresta sul-baiana, e foi encontrada também aqui, que é a Botriopsis bilineata. Agora vamos à zona da Mata Norte